Capítulo 55. Estou velha demais para esse tipo de surpresa, reclamou Mor sob os rangidos da tenda de guerra contra o vento uivante da montanha, na fronteira norte da corte invernal, onde o exército iliriano se acomodava para passar a noite. Para esperar pelo ataque do dia seguinte. Tinham voado o dia todo, e nossa localização era remota o bastante para manter até mesmo um exército do tamanho do nosso oculto. Até o dia seguinte, pelo menos. Tínhamos avisado Tarquin e mandado mensagens a Helion e Calias para que se juntassem a nós, se conseguissem chegar a tempo. Mas, quando a hora que preciso alvorecer soasse, a legião iliriana tomaria os céus e voaria direto para aquele campo de batalha ao sul. Eles aterrissariam, esperávamos, antes que começasse. No momento que Kir e seus comandantes atravessassem com a legião precursora da escuridão da corte noturna. Então, o massacre teria início. Dos dois lados. Se o que Jurian dizia era verdade. Keshon engasgara quando contamos a ele sobre o conselho de batalha de Jurian. Uma reação mais leve, dissera Asriel, que a resposta inicial do general. Jamais suspeitou que Jurian pudesse ser, bom? Perguntei a Mor de onde estava sentada, ao pé da espreguiçadeira coberta com pele que compartilhávamos. Ela tomou um gole do vinho e se recostou contra as almofadas empilhadas diante do apoio de cabeça. Minhas irmãs estavam em outra tenda, não tão grande, mas igualmente luxuosa, suas acomodações eram ladeadas pelas tendas de Keshon e de Asriel, e a de Mor ficava à frente. Ninguém chegaria a minhas irmãs sem que meus amigos soubessem. Mesmo que Mor estivesse comigo no momento. Não sei, respondeu ela, puxando um pesado cobertor de lã sobre as pernas. Nunca fui tão próxima de Jurian quanto alguns dos outros, mas... nós lutamos juntos. Salvamos um ao outro. Apenas presumi que Amaranta o tivesse arrasado. Partes dele estão arrasadas, falei, e estremeci ao me lembrar das memórias que vira, dos sentimentos. Puxei parte do cobertor de Mor para meu colo. Estamos todos arrasados, ponderou Mor. De nosso próprio jeito, e em lugares que talvez ninguém veja. Inclinei a cabeça como pergunta, mas Mor indagou. Ellen está bem? Não? Foi tudo o que eu disse. Ellen não estava bem. Tinha chorado baixinho conforme atravessávamos. E nas horas seguintes, enquanto o exército chegava e o acampamento era reconstruído. Não tirou o anel. Apenas se deitou na cama da tenda, aninhada entre peles e cobertores, e olhou para o nada. Qualquer indício de melhora, qualquer avanço, se fora. Pensei em voltar para quebrar cada osso do corpo de Grayzen, mas resisti, porque isso daria a Nesta aval para avançar contra ele. E a morte pelas mãos de Nesta. Eu me perguntei se precisariam inventar uma nova palavra para matar quando ela tivesse terminado com Grayzen. Então, Ellen chorou baixinho, as lágrimas tão infinitas que me perguntava se era algum sinal de que seu coração sangrava. Algum fiapo de esperança que se desfizera naquele dia. De que Grayzen ainda a amasse, de que ainda se casasse com ela, e de que aquele amor pudesse até mesmo desenvolver um laço de parceria. Um último fio tinha sido partido, com a vida de Ellen nas terras humanas. Apenas nosso pai, onde quer que estivesse, permanecia como um tipo de conexão. Mor interpretou o que estava em meu rosto e apoiou o vinho na pequena mesa de madeira ao lado da espreguiçadeira. Deveríamos dormir. Nem mesmo sei por que estou bebendo. Hoje foi inesperado. É tão mais difícil, disse ela, gemendo, quando jogou o resto do cobertor em meu colo e se levantou. Quando inimigos se tornam amigos. E o oposto, suponho. O que não vi? O que ignorei ou dispensei? Isso sempre faz com que eu me analise mais que a eles. Outra das alegrias da guerra. Ela riu, seguindo para a entrada da tenda. Não, da vida. Mal dormi naquela noite. Chris não voltou para a tenda nenhuma vez. Saí de nossa cama quando a escuridão começava a ceder lugar ao cinza, acompanhando o puxão do laço de parceria como tinha feito naquele dia sob a montanha.
Ele estava no alto de uma elevação rochosa incrustada com trechos de gelo, observando as estrelas se apagarem uma a uma sobre o acampamento ainda dormente. Calada, passei o braço pela cintura de Rhys, e ele moveu as asas para me aninhar ao lado do corpo. Muitos soldados morrerão hoje, anunciou Rhys em voz baixa. Eu sei. Isso nunca fica mais fácil, sussurrou ele. As feições marcadas do rosto de Rhys estavam ternos, e os olhos, cheios de lágrimas enquanto meu parceiro estudava as estrelas. Apenas ali, apenas agora, Rhys mostraria aquele luto. Aquela preocupação e a dor. Nunca diante dos exércitos, jamais diante dos inimigos. Ele soltou um longo suspiro. Está pronta? Eu ficaria perto da retaguarda com Mor para ter uma noção da batalha. Do fluxo, do terror e da estrutura. Minhas irmãs permaneceriam no acampamento até que fosse seguro atravessar com elas depois. Se as coisas não se tornassem um inferno antes. Não admite. Mas não tenho escolha a não ser estar pronta. Rhys beijou o alto de minha cabeça, e encaramos as estrelas moribundas em silêncio. Sou grato, disse Rhys depois de um tempo, conforme o acampamento sob nós se agitava com a luz que aumentava. Por ter você a meu lado. Não sei se algum dia lhe disse isso, o quanto sou grato por tê-la comigo. Pisquei para afastar a queimação nos olhos, e tomei a mão de meu parceiro. Levei-a até o coração, deixando que Rhys sentisse as batidas enquanto eu o beijava uma última vez, conforme o restante das estrelas sumia e o exército abaixo de nós acordava para travar a batalha. Capítulo 56. Jurian estava certo. Tínhamos visto dentro de sua mente, mas ainda duvidávamos. Ainda nos perguntávamos se chegaríamos e descobriríamos que Ibern havia mudado de posição, ou atacado em outro lugar. Mas a horda de Ibern estava exatamente onde Jurian alegou que estaria. Quando o exército iliriano avançou contra ela enquanto Ibern marchava pela fronteira da primaveril até a estival, as forças ibernianas pareceram realmente chocadas. Rhys ocultara nossas forças, todas elas. Suor lhe escorria da têmpora devido ao esforço de manter nosso contingente oculto da vista e dos ouvidos e do nariz conforme voávamos quilômetro após quilômetro. Minhas asas não eram fortes o bastante e então, Mor atravessou comigo pelo céu, acompanhando-os. Mas chegamos juntos. Quando Rhys desceu o escudo da visão, revelando ilirianos sedentos pela batalha disparando dos céus em fileiras organizadas, precisas. Quando ele revelou a legião dos precursores da escuridão de Kir atacando a pé, envolta em fiapos de noite e armada com aço brilhante como as estrelas. Foi difícil não me sentir arrogante diante do pânico que ondulou pela massa iberniana que marchava. Mas o exército de Ibern. Ele se estendia ao longe profundo e extenso. Com a intenção de varrer tudo no caminho. Escudos. Berrou Cashon na linha de frente. Um a um, escudos vermelhos e azuis e verdes lampejaram ao ganhar vida em volta dos ilirianos e de suas armas, sobrepondo-se como as escamas de um peixe. Sobrepondo-se como os escudos sólidos de metal que cada um levava no braço esquerdo, se encaixando dos tornozelos aos ombros. Abaixo, as tropas de Kir ondulavam com escudos sombreados, fascando em posição diante delas. Mor nos atravessou até a colina protegida pelas árvores, que dava para o campo onde Cashon julgou ser o melhor lugar para atingi-los com base no reconhecimento de Asriel. Havia um declive na grama, para nossa vantagem. Tínhamos o terreno elevado, um rio estreito e raso não ficava muito longe do exército de Ibern. O sucesso na batalha, explicara Cashon a mim naquela manhã, durante um breve café da manhã, costumava ser decidido não pelos números, mas pela escolha de onde lutar. O exército de Ibern pareceu perceber a desvantagem em momentos. Mas os ilirianos tinham aterrissado ao lado dos soldados de Kir. Cashon, Asriel e Rhys se dispersaram entre a linha de frente, todos vestidos com negras armaduras ilirianas, todos armados como os demais soldados alados, escudo preso na mão esquerda, espada iliriana na direita, uma variedade de adagas pelo corpo e elmos. Os elmos eram os únicos indicativos de quem eram.
Diferentemente dos dumos lisos dos demais, Rhys, Asriel e Cashon usavam elmos pretos cujas proteções do rosto haviam sido moldadas e voltadas para cima, como asas de corvos. Eram asas de corvos afiadas como lâminas, que se projetavam para o alto de cada lado do elmo, até logo acima da orelha, mas o efeito, admite, era assustador. Principalmente com as duas outras espadas cruzadas às costas, as manoplas que cobriam cada centímetro das mãos, e os sifões brilhando em meio às armaduras de ébano de Cashon e Asriel. O poder do próprio Rhys rodopiava à sua volta, preparando-se para golpear o flanco direito, enquanto Cashon mirava o esquerdo. Rhys deveria conservar seu poder, para o caso de o rei chegar. Ou pior, o caldeirão. Aquele exército, por mais enorme que não parecia que o rei sequer estava ali para liderá-lo. Ou Tanlin. Ou Jurian. Era apenas uma invasão, indicativa da força iminente, mas considerável o suficiente para que os danos. Podíamos facilmente ver os danos atrás do exército, as nuvens de fumaça que manchavam o céu limpo de verão. Mori e eu falamos pouco nas horas que se seguiram. Não tinha forças para as palavras, para qualquer tipo de discurso coerente conforme assistíamos. Talvez pelo elemento surpresa ou por pura sorte, não havia sinal daquele veneno feérico. Eu estava quase agradecendo à mãe por isso. Ainda que cada soldado em nosso acampamento naquela manhã tivesse misturado o antídoto de Nuanumingal, ele não faria nada para impedir armas com veneno feérico na ponta de destruírem escudos. Impedia apenas a supressão da magia, caso entrasse em contato, por meio daquele maldito pó, ou pela perfuração por uma arma cuja ponta era feita dele. Por sorte não fora usado hoje. Porque, ao ver a carnificina, a linha tênue de controle, não havia lugar para mim naquelas linhas de frente, onde os ilirianos lutavam com a força da espada, o poder e a confiança no macho a seu lado. Até mesmo os soldados de Kir lutavam como se fossem uma unidade, obedientes e determinados, atacando com sombras e aço. Eu teria sido uma falha naquela armadura impenetrável e no que Cashon e os ilirianos liberavam sobre Iberno. Cashon se chocou contra aquele flanco esquerdo. Sifões liberaram rompantes de poder que às vezes ricocheteavam de escudos, às vezes encontravam seu alvo e destruíam carne e osso. Mas onde os escudos mágicos de Iberno se sustentavam? Rhys, Asriel e Cashon lançavam disparos do próprio poder para destruí-los, tornando-os, então, vulneráveis àqueles sifões, ou ao puro aço iliriano. E se aquilo não os derrubasse? Kir e os precursores da escuridão limpavam o restante. Com precisão. Frieza. O campo de batalha se tornou um lamaçal encharcado de sangue. Corpos reluziam ao sol da manhã, a luz se refletia das armaduras. Os soldados ibernianos entraram em pânico diante das impenetráveis fileiras ilirianas que os empurravam cada vez mais para trás. Que os derrotavam. Quando aquele flanco esquerdo se dispersou, quando os nobres caíram ou se viraram ou fugiram, os demais soldados ibernianos começaram a entrar em pânico também. Havia um comandante montado que não caiu tão facilmente. Que não virou o cavalo na direção do rio para fugir. Cashon escolheu esse como seu oponente. Mor segurou minha mão com força o suficiente para machucar quando Cashon deixou a impenetrável linha de frente de escudos e espadas. Os soldados em volta imediatamente fecharam o buraco. Lama e sangue sujavam o elmo escuro de Cashon, sua armadura. O general largou o escudo alto em favor de um redondo, preso às costas e feito do mesmo material de cor de ébano. Então, disparou em uma corrida. Eu podia ter jurado que até mesmo Rhys parou do outro lado do campo de batalha para observar conforme Cashon abria caminho entre os soldados inimigos, mirando o comandante iberniano montado. O qual, percebendo o que e quem vinha em sua direção, começou a procurar uma arma melhor. Cashon nascera para aquilo, aqueles campos, aquele caos, a brutalidade e o cálculo. Ele não parou de se mover, parecia saber onde cada oponente lutava, tanto na vanguarda quanto na retaguarda, parecia inspirar o fluxo da batalha ao redor. Até mesmo deixou que descessem o escudo dos sifões,
para se aproximar, para sentir o impacto das flechas que defendia com aquele escudo de ébano. Quando Queixon chocava o escudo contra um soldado, o outro braço já golpeava com a espada o oponente seguinte. Eu jamais vira algo assim, a habilidade e a precisão. Era como uma dança. Eu devo ter dito isso em voz alta, pois Mor respondeu. Para ele, a batalha é isso. Uma sinfonia. Os olhos de Mor não se desviaram da dança da morte de Queixon. 3 soldados foram corajosos ou burros o bastante para tentar atacá-lo. Queixon os derrubou e matou com 4 golpes. Pela mãe! Sussurrei. Era aquele meu treinador. Por isso féricos tremiam ao lhe ouvir o nome. Por isso os guerreiros ilirianos bem-nascidos tinham tanta inveja que o queriam morto. Mas ali estava Queixon, ninguém entre ele e o comandante. O comandante encontrara uma lança largada. Ele a atirou. Com agilidade e precisão, meu coração quase parou quando a lança disparou contra Queixon. Seus joelhos se dobraram, as asas se fecharam bem, o escudo girou. Queixon se defendeu da lança com o escudo em um impacto que eu podia jurar ter ouvido, depois quebrou a arma e continuou correndo. Em um segundo, Queixon havia embainhado o escudo e a espada às costas. E eu teria perguntado por quê, mas o general já pegara outra lança caída. E já a jogava, o corpo inteiro se projetando com o arremesso, e o movimento foi tão perfeito que eu soube, um dia o pintaria. Os 2 exércitos pareceram parar com o arremesso. Mesmo de longe, a lança de Queixon acertou. Atravessou direto o peito do comandante, com tanta força que derrubou o macho do cavalo. Quando ele terminou de cair, Queixon estava lá. A espada de Queixon refletiu a luz do sol quando ele a ergueu e mergulhou. Queixon escolhera bem seu alvo. Hiberno fugia agora. Descaradamente se virou e fugiu para o rio. Mas Hibern encontrou o exército de Tarquin esperando na margem oposta, exatamente onde Queixon ordenara que surgisse. Presos com os ilirianos e a precursora da escuridão de Kir às costas, e os 2.000 soldados de Tarquin do outro lado do rio estreito. Foi mais difícil assistir aquele massacre. Acabou, avisou Mor. O sol estava alto no céu, o calor subia a cada minuto. Não precisa ver isso, acrescentou ela. Porque alguns dos soldados de Hibern se rendiam. De joelhos. Como era o território de Tarquin, Rhys abriu mão da decisão sobre o destino dos prisioneiros. De longe, discerne Tarquin pela armadura mais ornamentada que a de Ressam, mas ainda assim brutal. Barbatanas de peixe e escamas pareciam ser o tema, e o manto azul flutuava pela lama atrás do grão-senhor conforme ele ultrapassava corpos caídos para chegar às poucas centenas de inimigos vivos. Tarquin olhou fixamente para onde o inimigo se ajoelhava, o elmo lhe escondia as feições. Perto dali, Rhys, Queixon e Asriel monitoravam, falando com Kir e os capitães ilirianos. Não vi muitas asas entre os caídos no campo. Uma misericórdia. A única misericórdia, parecia, quando Tarquin fez um gesto com a mão. Alguns dos soldados começaram a gritar por clemência, as ofertas de vender informações ecoavam, até mesmo para nós. Tarquin apontou para alguns, e estes foram levados por seus soldados. Para serem interrogados. E eu duvidava de que isso seria agradável. Mas os demais? Tarquin esticou a mão em sua direção. Levei um segundo para perceber que os soldados hibernianos estavam se debatendo e se agredindo, alguns tentavam rastejar para longe. Mas, então, um deles desabou, e a luz do sol iluminou o rosto do macho. Mesmo de longe, percebi que era água que borbulhava para fora de seus lábios. Fora dos lábios de todos os soldados hibernianos conforme Tarquin os afogava em terra firme. Não vi Rhys ou os demais durante horas, não, quando ele deu a ordem para mover o acampamento de guerra iliriano da fronteira da corte invernal para o limite do campo de batalha. Então, Mor e eu atravessamos entre os acampamentos conforme a migração começou. Trouxemos minhas irmãs por último, esperando até que muitos dos corpos tivessem sido transformados em poeira preta por Ressam.
O sangue e a lama permanecevam em uma posição boa demais para que abríssemos mão, ou para que desperdiçássemos tempo procurando outro lugar. Ele não pareceu se importar. Não pareceu sequer notar que a tínhamos atravessando. Simplesmente foi da tenda dela para os braços de Mor, e depois, para a mesma tenda reconstruída no novo acampamento. Nesta, no entanto, contei a ela quando chegou que estavam todos bem. Mas quando atravessamos para o campo de batalha, ela encarou aquela planície sangrenta e enlameada. As armas que soldados das duas cortes tiravam dos inimigos caídos. Nesta ouviu os soldados ilirianos inferiores sussurrando a respeito da habilidade de Quéchon com aquela lança, como ele ceifara soldados feito talos de trigo, tal qual Enali, seu deus guerreiro mais antigo e o primeiro dos ilirianos. Fazia um tempo, parecia, desde que tinham visto Quéchon em um confronto aberto. Desde que tinham percebido que o general era jovem durante a guerra, e que agora, os olhares lançados a Quéchon conforme ele passava, eram os mesmos que aqueles grãos-senhores deram a Rhys quando testemunharam seu poder. Como eles, mas outro. Nesta observava e ouvia tudo aquilo enquanto o acampamento era reconstruído à nossa volta. Ela não perguntou para onde tinham ido os corpos antes de sua chegada. Ignorou completamente o acampamento que Kiri e os precursores da escuridão construíram ao lado do nosso os soldados de armadura de ébano que olharam com desprezo para Nesta, para mim, para os ilirianos. Não, Nesta apenas se certificou de que Ellen estivesse dormindo na tenda, e então se ofereceu para ajudar a cortar tecido para as ataduras. Estávamos fazendo exatamente isso em volta da fogueira no início da noite quando Rhys e Quéchon se aproximaram, ainda de armadura, nenhum sinal de Asriel. Rhys ocupou um assento no tronco em que eu estava sentada, a armadura tilintou, e ele silenciosamente beijou minha têmpora. Rhys fedia a metal e sangue e suor. Seu elmo bateu no chão ao lado de nossos pés. Eu silenciosamente entreguei a meu parceiro uma jarra d'água e fiz menção de pegar um copo, mas Rhys apenas ergueu o recipiente de latão e bebeu direto dali. O líquido transbordou pelos lados, água escorreu contra o metal preto que lhe cobria as coxas, e, quando por fim apoiou a jarra, ele parecia, cansado. Pelos olhos, Rhys parecia exausto. Mas Nesta se levantara com um salto, encarando Quéchon, o elmo que este enfiara debaixo do braço, as armas que ainda despontavam acima dos ombros e que precisavam ser limpas. Os cabelos escuros pendiam sem movimento devido ao suor, o rosto estava sujo de lama onde nem mesmo o elmo conseguira proteger. Mas minha irmã observou os 7 sifões, as pedras vermelhas de brilho tênue. Você está ferido, disse por fim. Rhys ficou alerta ao ouvir aquilo. O rosto de Quéchon estava sombrio, os olhos, vítreos. Está tudo bem. Até mesmo as palavras pareciam envoltas em exaustão. Mas minha irmã pegou seu braço, o braço do escudo. Quéchon pareceu hesitar, mas ofereceu o braço a Nesta, batendo no sifão localizado sobre a palma da mão. A armadura deslizou levemente pelo antebraço, revelando. Sabe que não deve sair por aí com um ferimento, censurou Rhys, um pouco tenso. Eu estava ocupado, disse Quéchon, sem tirar os olhos de Nesta enquanto ela observava o punho inchado. Como minha irmã detectará aquilo sob a armadura? Talvez tivesse visto nos olhos, nos movimentos de Quéchon. Não tinha percebido que Nesta observava o general iliriano o suficiente para reparar em seus trejeitos. E estará melhor de manhã, acrescentou Quéchon, desafiando Rhys a dizer o contrário. Mas os dedos pálidos de Nesta suavemente pressionaram a pele marrom dourada de Quéchon e ele sibilou. Como eu conserto? Perguntou ela. Os cabelos de Nesta tinham sido presos em um coque frouxo no alto da cabeça no início do dia, e, durante as horas que trabalhamos preparando e distribuindo suprimentos para os curandeiros em meio ao calor e à umidade, alguns fios se soltaram, cacheando em volta da têmpora de minha irmã, da nuca. Um leve rubor lhe manchava as bochechas por conta do sol, e os antebraços, expostos sob as mangas arregaçadas, estavam sujos de lama. Quéchon se sentou devagar no tronco em que Nesta estava sentada um momento antes, gemendo baixinho, como se até mesmo aquele movimento fosse difícil.
Gelo costuma ajudar, mas enfaixar vai colocar no lugar por tempo o suficiente para que a torção se cure sozinha. Nesta estendeu a mão para o cesto de bandagens que estava preparando e, depois, para a jarra a seus pés. Eu estava cansada demais para fazer qualquer coisa além de assistir enquanto Nesta limpava o pulso de Cashon, a mão, os dedos de minha irmã trabalhavam com cuidado. Estava cansada demais para perguntar se Nesta possuía a magia para curar o pulso ela mesma. Cashon também parecia exausto demais para falar conforme minha irmã lhe enfaixava o pulso com bandagens, apenas resmungando para confirmar se estava apertado ou frouxo demais, se tinha ajudado. Mas ele a observou. Não tirou os olhos do rosto de Nesta, a testa franzida e os lábios contraídos em concentração. Quando ela terminou de amarrar firme e o pulso de Cashon estava enfaixado de branco, Nesta fez menção de recuar, mas Cashon segurou os dedos de minha irmã com a mão boa. Ela o encarou. Obrigado, agradeceu Cashon, a voz rouca. Nesta não puxou a mão. Não abriu a boca para dar uma resposta malcriada. Apenas o encarou, observou a extensão dos ombros do general, ainda mais poderosos com aquela linda armadura preta, observou a coluna forte que o pescoço bronzeado formava acima, as asas de Cashon. Então, observou os olhos avelã, ainda voltados para seu rosto. Cashon acariciou o dorso da mão de Nesta com o polegar. Nesta abriu a boca por fim, e me preparei. Está ferido. Ao som da voz de Mor, Cashon puxou a mão de volta e se virou para a amiga com um sorriso preguiçoso. Nada que a faça chorar, não se preocupe. Nesta tirou os olhos do rosto do general, abaixou-os para a própria mão, agora vazia, os dedos ainda fechados como se a palma da mão de Cashon ainda repousasse ali. Ele não olhou para Nesta quando ela se levantou, pegou a jarra e murmurou algo sobre buscar mais água dentro da tenda. Cashon e Mor começaram as implicâncias, rindo e provocando um ao outro sobre aquela batalha e as que seriam travadas no futuro. Nesta não saiu de novo por um bom tempo. Ajudei com os feridos noite adentro, e Mor e Nesta trabalharam comigo. Um longo dia para todos nós, sim, mas os demais tinham lutado durante horas. Pelo ângulo tenso do maxilar de Mor enquanto ela cuidava igualmente de precursores da escuridão e de ilirianos feridos, eu soube que as diversas histórias da batalha pesavam sobre ela não por causa de contos de glória e sangue, mas pelo simples fato de que Mor não estivera ali para lutar a seu lado. Mas entre as forças dos precursores da escuridão e os ilirianos, eu me perguntei onde ela lutaria. Quem comandaria ou a quem serviria? Definitivamente não Kir, mas... Eu ainda remoía essa questão quando, por fim, deitei entre os lençóis quentes da cama e enrosquei o corpo contra o de Rhys. Seu braço imediatamente deslizou sobre minha cintura, me puxando para perto. Você tem cheiro de sangue, murmurou Rhys na escuridão. Desculpe, respondi. Tinha lavado as mãos e os antebraços antes de deitar, mas um banho completo. Mal conseguira andar pelo acampamento momentos antes. Rhys acariciou minha cintura até o quadril. Deve estar exausta. E você deveria estar dormindo, brinquei, me aproximando mais, deixando que o calor e o cheiro de Rhys me envolvessem. Não consigo, admitiu ele, roçando minha têmpora com os lábios. Por quê? A mão de Rhys passeou até minhas costas, e arqueei o corpo com as carícias demoradas e sequenciais por minha espinha. Leva um tempo, para eu relaxar depois da batalha. Fazia horas e horas que a luta terminara. Os lábios de Rhys começaram uma jornada da minha têmpora até o maxilar. Mesmo com o peso da exaustão sobre mim, quando a boca de Rhys roçou meu queixo, quando ele mordiscou meu lábio inferior. Eu sabia o que estava pedindo. Rhys inspirou quando tracejei os contornos da barriga musculosa, quando me maravilhei com a maciez daquela pele, com a força do corpo logo abaixo. Meu parceiro deu um beijo leve como uma pena em meus lábios. Se estiver cansada demais, começou Rhys, mesmo quando ficou completamente imóvel conforme meus dedos continuavam a jornada, além dos músculos esculpidos do abdômen. Respondi com um beijo. E outro. Até que a língua de Rhys deslizou pela borda de meus lábios e eu os abri para ele.
Nossa união foi rápida e forte, e eu lhe arranhava as costas antes de o fim avassalador percorrer nossos corpos, passando as mãos pelas asas de Liz. Durante longos minutos depois, ficamos ali, minhas pernas jogadas por cima de seus ombros, o subir e o descer do peito de Liz empurrando meu peito em um eco reminiscente dos movimentos de nossos corpos. Então, ele recuou, abaixando cuidadosamente minhas pernas. Liz beijou o interior de cada um de meus joelhos ao fazer isso, apoiando-os de cada lado do corpo ao se levantar para se ajoelhar diante de mim. As tatuagens nos joelhos de Liz estavam quase ocultas pelos lençóis amassados, o desenho deformado pela posição. Mas passei os dedos pelo alto daquelas montanhas, as 3 estrelas pintadas sobre elas, enquanto Liz permaneceu ajoelhado entre minhas pernas, olhando para mim de cima. Pensei em você durante cada momento que estive no campo de batalha, confessou Liz, baixinho. Isso me concentrou, me deixou centrado, me ajudou a superar. Acariciei aquelas tatuagens nos joelhos de novo. Fico feliz. Acho que parte de mim estava lá naquele campo de batalha com você também. Olhei para a armadura de meu parceiro, limpa e exposta em um manequim perto do pequeno trocador. O elmo alado de Liz brilhava, como uma estrela negra na escuridão. Ver a batalha de hoje pareceu diferente daquela em Adriata. Liz apenas ouviu, aqueles olhos salpicados de estrelas cintilavam pacientes. Em Adriata eu não. Lutei em busca das palavras. O caos da batalha em Adriata foi fácil, de alguma forma. Não fácil, quero dizer. Sei o que quer dizer. Suspirei, sentando-me de forma que ficamos joelho a joelho e cara a cara. O que estou tentando explicar, e fracassando terrivelmente, é que ataques como os que ocorreram em Adriata, em Velaris. Posso lutar naqueles. Há pessoas a defender, e a desordem, eu posso. Eu luto satisfeita em batalhas como aquelas. Mas o que vi hoje, o tipo de guerra. Engoli em seco. Terá vergonha de mim se eu admitir que não tenho certeza se estou pronta para esse tipo de luta. Fileira contra fileira, golpeando e esfaqueando até que eu não conseguisse diferenciar alto e baixo, até que lama e sangue embaçassem o limite entre inimigo e adversário, dependendo tanto dos guerreiros a meu lado quanto de minhas próprias habilidades. E a proximidade de tudo, os sons e a mera escala do banho de sangue. Liz segurou meu rosto, me beijando uma vez. Nunca. Jamais sentirei vergonha de você. Com certeza não por isso. Ele manteve a boca perto da minha, compartilhávamos o fôlego. A batalha de hoje foi diferente de Adriata e de Velaris. Se tivéssemos mais tempo para treiná-la com uma unidade, poderia facilmente lutar entre as fileiras e se proteger. Mas apenas se quisesse. E agora, essas batalhas iniciais. Estar naquele matadouro não é algo que desejo para você. Liz me beijou de novo. Somos um par, disse ele, contra meus lábios. Se algum dia quiser lutar do meu lado, será minha honra. Recuei a cabeça, franzindo a testa para ele. Sinto-me como uma covarde agora. Liz acariciou minha bochecha com o polegar. Ninguém jamais acharia isso de você, não com tudo o que fez, Feire. Uma pausa. A guerra é feia, e suja, e impiedosa. Os soldados na linha de frente são apenas uma fração dela. Não subestime o impacto de poderem ver você aqui, vê-la cuidando dos feridos e participando dessas reuniões e desses conselhos. Reflete, deixando os dedos percorrerem as tatuagens ilirianas sobre o peito e os ombros de Liz. E talvez fosse a felicidade de nossa união, talvez fosse a batalha do dia, mas, acreditei nele. O exército de Tarquin não se misturou ao nosso como o de Kir, mas preferiu acampar ao lado deste. Asriel liderou equipe após equipe de batedores a fim de encontrar o restante da horda de Ibern, para descobrir seu movimento seguinte. Mas não conseguiu nenhuma informação. Eu me perguntei se Talin estaria com eles, se teria sussurrado a Ibern tudo o que fora discutido naquela reunião. As fraquezas entre as cortes. Não ousei perguntar mais. Mas ousei questionar Nesta sobre sua conexão com o caldeirão.
Se ela sentia o poder se agitando. Ainda bem que ela relatou não notar nada fora do lugar. Mesmo assim, eu sabia que Liz estava frequentemente verificando com Henry em Velaris perguntando se tinha feito alguma descoberta com o livro. Mesmo que encontrasse alguma forma alternativa de impedir o caldeirão, precisávamos saber onde o rei escondia o restante do exército primeiro. E não para que pudéssemos enfrentá-lo não sozinhos. Não, para que pudéssemos trazer outros e terminar o serviço. Mas apenas depois que soubéssemos onde estava o restante do exército de Ibern, onde eu deveria soltar Briaches. Não ajudaria que Ibern descobrisse a existência de Briaches e ajustasse os planos. Não, somente quando aquele exército inteiro estivesse sobre nós. Somente nesse momento eu lançaria aquela coisa contra eles. Nos primeiros 3 dias depois da batalha, os exércitos curarão os feridos e descansarão. No quarto, Cashon delegou tarefas simples para dissipar qualquer inquietude e a chance de atritos perigosos. A primeira ordem, cavar uma trincheira em volta do acampamento. Ao 5º dia, com a trincheira pela metade. Asriel surgiu, ofegante, no meio de nossa tenda de guerra. Ibern tinha, de alguma forma, se esquivado completamente de nós e marchara com uma força pela fronteira entre as cortes outonal e estival. Estava seguindo para a invernal. Não conseguimos desvendar o motivo. Asriel não descobrira também. Estavam a meio-dia de voo de nós. Ele já mandara avisos para Calias e Viviane. Liz, Tarquin e os demais debaterão durante horas, sopesando as possibilidades. Se abandonássemos aquele ponto perto da fronteira, poderíamos entrar no jogo de Ibern. Mas, se deixássemos aquele exército a caminho do norte sem supervisão, ele poderia continuar rumando para o norte o quanto quisesse. Não podíamos arriscar dividir nosso exército em 2, não havia soldados o suficiente para disponibilizar. Até que Varian teve uma ideia. Ele dispensou todos os capitães e generais que Devlon não pareceram nada satisfeitos com a ordem ao saírem, dispensou todos menos a irmã, Tarquin e minha família. Marcharemos para o norte e permaneceremos aqui. Liz ergueu uma sobrancelha. Cashon franziu a testa. Mas Varian apontou com um dedo para o mapa aberto sobre a mesa em torno da qual nos reunimos. Temos de jogar um encantamento, um bom. De forma que, se alguém passar por aqui, verá e sentirá o cheiro de um exército. Coloque quaisquer feitiços para de fato repelir a vinda da pessoa. Mas deixe que os olhos de Ibern relatem nossa estada aqui. Que escolhemos permanecer aqui. Enquanto marchamos para o norte sob um escudo de visão, murmurou Cashon, esfregando o maxilar. Poderia funcionar. Ele acrescentou, com um sorriso para Varian. Se algum dia se cansar daquele sol todo, pode brincar conosco em Velaris. Embora Varian tivesse franzido a testa, algo brilhou em seu olhar. Poderia fazer tal ilusão. Disse Tarquin a Liz. Liz assentiu e piscou um olho para mim. Com a ajuda de minha parceira. Rezei para que tivesse descansado o suficiente quando todos me olharão. Eu estava quase exausta quando Liz e eu terminamos naquela noite. Segui suas instruções, memorizando rostos e detalhes, desejando que aquela magia de metamorfose os conjurasse do nada, que desse a eles vida própria. Foi como aplicar um fino filme sobre todos aqueles no acampamento, que então se separaria quando partissemos, se separaria e cresceria até se tornar uma entidade própria, caminhando e falando e fazendo ali todo o tipo de coisa. Enquanto marchávamos para interceptar o exército de Ibern, escondidos da vista por Liz. Mas funcionou. Crescida, também habilidosa em encantamentos, trabalhou pessoalmente nos soldados da corte estival. Ambas estávamos ofegantes e suadas horas depois, e assenti em agradecimento quando ela me entregou um cantil com água. Crescida não era uma guerreira treinada, como o irmão, mas era uma presença sólida e necessária entre o exército, os soldados a olhavam em busca de orientação e estabilidade. Partimos de novo, e éramos uma besta muito maior que aquela que voará até ali.
Os soldados da corte estival e a legião de Kir não podiam voar, mas Tarquin puxou do fundo do reservatório de magia e os atravessou conosco. Estaria completamente esgotado quando chegássemos ao inimigo, mas ele insistiu ser melhor ao lutar com aço. Encontramos o exército hiberniano no limite norte da poderosa floresta que se estendia pela fronteira leste da corte estival. Asriel fizera o reconhecimento do terreno adiante para Cashon, descrevendo-o em detalhes precisos. A tarde estava tão avançada que Hiberno se preparava a fim de repousar para a noite. Antecipando isso, Cashon deixara que nosso exército descansasse o dia todo. Sabendo que, ao fim de um longo dia de marcha, as forças de Hiberno estariam exaustas, zonzas. Outra regra da guerra, ele me disse. Saber quando escolher as batalhas era tão importante quanto escolher onde travá-las. Com nuvens carregadas de chuva vindo do leste e o sol mergulhando na direção das árvores atrás de nós, figueiras e carvalhos que se erguiam altos, aterrissamos. Rhys desceu o encantamento que nos cercava. Ele queria que a notícia se espalhasse, queria que fosse disseminado entre as forças de Hiberno quem os encontrava a cada curva, massacrando-os. Mas já sabiam. De novo, observei do acampamento, sobre uma elevação que se debruçava sobre o pequeno vale gramado onde Hiberno planejara descansar. Elin se tocou na tenda assim que os guerreiros ilirianos a armaram. Apenas Nesta caminhou até o limite das barracas para assistir à batalha no leito do vale abaixo. Mor se juntou a ela, e depois, eu. Nesta não se encolheu diante do clé e do estampido da batalha. Olhava apenas para uma figura em armadura preta, que liderava as fileiras, a ocasional ordem de avance ou segure esse flanco ecoando pela batalha. Porque para aquela batalha, Hiberno estivera pronta. E a aparência de um exército cansado, pronto para descansar por aquela noite, fora um ardil, como o nosso. Os soldados de Kir começaram a cair rapidamente, como sombras que se extinguiam. A linha de frente cedia. Mor observava com o rosto petrificado. Eu não tinha dúvida de que esperava a queda do pai, uma adição à crescente pilha de mortos. Mesmo quando Kir conseguiu reunir os precursores, recompor aquela linha de frente somente depois que Cashon rugiu que a refizesse. E do outro lado do campo, Rhys e Tarquin estavam tão exaustos que de fato combatiam os soldados espada a espada. De novo, nenhum sinal do rei ou de Jurian ou de Tanlin. Mor saltava de um pé para outro, me olhando de vez em quando. O derramamento de sangue, a brutalidade aquilo a atraía. Estar ali comigo, não era onde queria estar. Mas aquela correria atrás de exércitos, a luta pela vantagem. Aquilo não seria a solução. Não por muito tempo. Os céus se abriram, e a batalha se tornou um deflagrado massacre lamacento. Sifões brilhavam, soldados morriam. Hiberno empunhava a própria magia sobre nossas forças, flechas com veneno feérico finalmente faziam sua aparição, assim como nuvens da substância que, ainda bem, não perduravam na chuva. E não nos afetavam nem um pouco com o antídoto de Noa nem nosso corpo, apenas aquelas flechas, habilidosamente evitadas com escudos ou com a simples destruição das pontas, a pedra venenosa caindo inofensivamente do céu. Ainda assim, Cashon, Asriel e Rhys continuaram lutando, continuaram matando. Tarquin e Varian mantiveram suas posições dispersando os soldados para ajudar a fileira de Kir, que mais uma vez sucumbia. Tarde demais. De longe, em meio à chuva, podíamos ver perfeitamente conforme a linha escura dos soldados de Kir sucumbia ao massacre da cavalaria de Hiberno. Merda, sussurrou Mor, segurando meu braço com força o suficiente para ferir. Chuva morna de verão ensopou nossas roupas, nossos cabelos. Merda! Como uma represa rompida, os soldados de Hiberno invadiram, partindo a força de Kir ao meio. Os gritos de Cashon eram audíveis mesmo do alto da colina. Depois, o general estava voando, desviando de flechas e lanças, os sifões tão apagados que mal o protegiam. Eu podia jurar que Rhys gritou alguma ordem para ele que Cashon ignorou quando aterrissou no meio daquelas forças inimigas em nossas linhas, e atacou. Nesta inspirou profundamente, com um arquejo alto.
Mais e mais Iber nos dispersava para longe. O poder de Rhys se chocou contra o flanco da horda, tentando empurrá-la para trás. Mas ele estava drenado, exausto da noite passada. Dezenas caíram sob o açoite daquelas sombras, em vez de centenas. Reformem as linhas, murmurava Mor, me soltando para caminhar de um lado para o outro, a chuva lhe escorrendo pelo rosto. Reformem as malditas linhas. Cashon estava tentando. Asriel avançara para a confusão, nada mais que sombras delimitadas por luz azul, lutando até onde Cashon combatia, completamente cercado. Pela mãe! Exclamou Nesta, baixinho. Ela não estava espantada. Não, não, era pesar em sua voz. E na minha, quando falei. Eles podem consertar isso. Ou eu rezava para que pudessem. Mesmo que aquela batalha, aquilo não era tudo o que Ybern tinha para oferecer contra nós. Não era tudo o que tinham a oferecer, no entanto, éramos rechaçados mais e mais. Vermelho se acendeu no coração da batalha, como uma brasa que explodia. Um círculo de soldados morreu. E mais dos soldados hibernianos cercavam Cashon. Nem mesmo Asriel conseguiu chegar até o amigo. Meu estômago se revirou, de novo e de novo. Ybern havia escondido a maior parte das forças em algum lugar. Nossos batedores não conseguiram encontrá-las. Asriel não conseguiu encontrá-las. E Ellen? Ela não conseguia ver aquele poderoso exército, dissera minha irmã. Em seus sonhos, nos que sonhava acordada ou dormindo. Eu sabia pouco sobre a guerra, sobre a batalha. Mas aquilo. Parecia que tapávamos buracos em um barco naufragando. Conforme a chuva nos ensopava, conforme Mor caminhava de um lado a outro e xingava o massacre, os corpos começavam a se acumular de nosso lado, as linhas se confundiam. Percebi o que precisava fazer, se não podia estar lá embaixo, lutando. Quem eu precisava caçar, e perguntar sobre a localização do verdadeiro exército de Ybern. O Suriel. Capítulo 57. De jeito algum. Protestou Mor, quando eu a afastei de Nesta a alguns metros e o barulho da batalha e da chuva abafava nossas vozes. De jeito algum. Indiquei com a cabeça o vale abaixo. Vá se juntar a eles. Seu talento está sendo desperdiçado aqui. Precisam de você. Era verdade. Cashon e Aze precisam de você para manter as linhas de frente. Pois os sifões de Cashon começavam a se apagar. Rhys vai me matar se eu a deixar aqui. Rhys não fará tal coisa, e você sabe. Ele tem proteções em torno deste acampamento, e não sou completamente indefesa, sabe? Eu não estava mentindo exatamente, mas... O Suriel poderia muito bem não aparecer se Mor estivesse ali. E se eu contasse a ela onde iria? Não tinha dúvidas de que Mor insistiria em me acompanhar. Não tínhamos o luxo de esperar que Jurian nos desse informações. Sobre muitas coisas. Eu precisava partir, já. Vá lutar. Faça aqueles porcos hibernianos gritarem um pouco. Nesta tirou os olhos do massacre por tempo o suficiente para acrescentar. Ajude-os. Pois lá estava Cashon, avançando mais uma vez contra um comandante hiberniano. Esperando assustar os soldados de novo. Mor franziu a testa intensamente e ficou nas pontas dos pés uma vez. Apenas, tomem cuidado. Vocês duas. Lancei a ela um olhar sarcástico, logo antes de Mor correr para a própria tenda. Esperei até ela reaparecer, afivelando armas, e me cumprimentar antes de atravessar. Para o campo de batalha. Para o lado de Asriel no momento que um soldado quase lhe acertava as costas. Mor enterrou a espada no pescoço do soldado antes que ele conseguisse finalizar o golpe. Então, Mor começou a abrir caminho até Cashon, na direção da linha de frente desfeita além do general, os cabelos loiros encharcados pareciam um raio de sol em meio à lama e às armaduras negras. Soldados começaram a gritar. Gritaram um pouco mais quando Asriel, com os sifões azuis e incandescentes, se colocou ao lado de Mor. Juntos, eles abriram caminho até Cashon, ou tentaram.
Avançaram talvez 3 metros antes de serem novamente secados. Antes que a prensa de corpos fizesse os cabelos de Mor sumirem sob chuva e lama. Nesta apoiou a mão no pescoço exposto e molhado de chuva. Cashon começou outro ataque contra um capitão hiberniano, dessa vez mais lento que antes. Agora. Eu precisava sair agora, rapidamente. Dei um passo para longe do aclive. Minha irmã franziu a testa para mim. Vai embora. Volto logo. Foi tudo o que eu disse. Não ousei me perguntar quanto de nosso exército restaria quando eu voltasse. Quando consegui me afastar, Nesta já assistia novamente à batalha e chuva lhe grudava os cabelos à cabeça. Retomando a vigília interminável sobre o general que batalhava no leito do vale abaixo. Eu precisava encontrar o Suriel. Embora ele não pudesse ver o exército de Ibern, valia a pena tentar. A tenda estava escura, silenciosa, os sons do massacre, longínquos, oníricos. Ela estava acordada, encarando inexpressivamente o teto de lona. Preciso que encontre algo para mim, avisei, molhando tudo quando apoiei um mapa nas coxas de minha irmã. Talvez eu não tenha sido tão cuidadosa quanto deveria, mas pelo menos ela se sentou com meu tom de voz. Piscou para o mapa de Pritian. Ele é chamado de Usuriel, é um de muitos que carregam esse nome. Mas tem essa aparência, esclareci, e estendi a mão até a dela para mostrar a Ellen. Hesitei. Posso mostrar a você. Os olhos castanhos de minha irmã estavam vítreos. Plantar a imagem em sua mente, esclareci. Para que saiba onde procurar. Não sei como procurar, murmurou Ellen. Pode tentar. Devia ter pedido que Anren a treinasse também. Mas Ellen me observou, depois observou o mapa e assentiu. Ela não possuía escudos mentais, nenhuma barreira. Os portões para a mente de minha irmã. Ferro sólido, coberto por trepadeiras flóridas, ou deveriam ser. As flores estavam todas seladas, botões dormentes acomodados em emaranhados de folhas e espinhos. Dei um passo para além deles, logo dentro da antecâmara da mente de Ellen, e plantei a imagem do Suriel ali, tentando envolvê-la com segurança, com a verdade, embora parecesse aterrorizante, ele não me ferira. Mesmo assim, Ellen estremeceu quando me afastei. Por quê? Ele tem respostas de que preciso. Imediatamente. Ou talvez não nos sobre um exército para lutar contra aquela horda inteira de Ibern depois de a localizarmos. Ellen olhou para o mapa de novo. Para mim. Então, fechou os olhos. Seus olhos estremeceram sob as pálpebras, a pele tão delicada e pálida que as veias azuis abaixo eram como pequenos rios. Ele se move. Sussurrou Ellen. Ele se move pelo mundo como o sopro do vento oeste. Para onde vai? Seu dedo se ergueu, pairando sobre o mapa, as cortes. Devagar, Ellen encostou. Lá, sussurrou ela. Vai para lá. Agora. Olhei para onde Ellen tinha pousado o dedo, e senti o sangue esvair de meu rosto. O meio. O Suriel estava se dirigindo para aquela antiga floresta no meio. Logo ao sul. Talvez a apenas alguns quilômetros. Da tecelã do bosque. Atravessei com 5 saltos. Estava sem fôlego, meu poder, quase drenado graças aos encantamentos do dia anterior, as chamas conjuradas que usei para me secar, e a travessia que me levara da batalha até o coração daquele antigo bosque. O ar pesado e pútrido era tão terrível quanto eu me lembrava, a floresta, densa como um musgo que sufocava as falhas retorcidas e as pedras cinzentas espalhadas por ela. Então, veio o silêncio. Eu me perguntei se deveria ter, de fato, levado Mor comigo enquanto o ouvia, enquanto sentia com a magia que me restava, em busca de sinais do Suriel. O musgo amortecia meus passos conforme eu passava para um leve caminhar. Observando, ouvindo. O quão longe estava, o quão pequena parecia aquela batalha ao sul. Engoli em seco, o som alto nos ouvidos. Coisas além da tecelã espreitavam naquele bosque. E a própria tecelã. Striga, como a chamara o entalhador de ossos.
Irmã. Os dois eram irmãos de uma terrível criatura masculina à espreita em outra parte do mundo. Saquei a espada iliriana, o metal tiniu no ar espesso. Veio me matar ou suplicar por minha ajuda novamente, Feiriar Cheron? Perguntou, então, uma voz antiga e rouca atrás de mim. Capítulo 58. Eu me virei, mas não embainhei a espada às costas. O Suriel estava parado a poucos metros, vestindo não a túnica que eu lhe dera meses antes, mas uma diferente mais pesada e mais escura, o tecido já rasgado e esfarrapado. Como se o vento no qual a criatura viajasse houvesse destruído a túnica com garras invisíveis. Apenas alguns meses se passaram desde que o vi pela última vez, quando o Suriel me contou que Liz era meu parceiro. Poderia muito bem ter sido há uma vida. Os dentes grandes demais estalaram de leve. Por 3 vezes agora, nos encontramos. Por 3 vezes agora, você me caçou. Dessa vez, mandou a corça trêmula me encontrar. Não esperava ver aqueles olhos de gamo me olhando do outro lado do mundo. Desculpe se foi uma violação, pedi, o mais firmemente possível. Mas é um assunto urgente. Quer saber onde Iberne esconde seu exército? Sim. E outras coisas. Mas vamos começar com isso. Um sorriso terrível, horroroso. Nem mesmo eu consigo vê-lo. Meu estômago se revirou. Consegue ver tudo, exceto isso. O Suriel inclinou a cabeça e me lembrei de que ele era, de fato, um predador. E de que, dessa vez, não havia arapuca para segurá-lo. Ele usa magia para ocultá-lo, magia muito mais antiga que eu. O caldeirão. Outro sorriso horrível. Sim. Aquela coisa cruel e poderosa. Aquela tigela de vida e morte. O Suriel estremeceu com o que eu juraria ser prazer. Você já tem uma que pode encontrar Iberne? Ellen diz que não pode ver além da magia do rei. Então, use a outra para rastreá-lo. Nesta. Usar nesta para encontrar o caldeirão. Semelhante chama semelhante. O rei de Iberne não viaja sem o caldeirão. Então, onde estiver, ele e o exército estarão. Diga a linda ladra que o encontre. Os pelos de meu braço se arrepiarão. Como? O Suriel inclinou a cabeça, como se ouvisse. Se for inábil, ossos falarão por ela. Adivinhação, está falando de adivinhação pela leitura de ossos. Sim. Aquelas vestes surradas oscilaram com um vento fantasma. Ossos e pedras. Engoli em seco de novo. Porque o caldeirão não reagiu quando uni o livro e proferiu feitiço para anular seu poder. Porque você não aguentou muito tempo. Estava me matando. Achou que poderia libertar o poder sem um custo. Meu coração estremeceu. Eu preciso morrer para que ele seja impedido. Tão dramática, coração humano. Mas sim, aquele feitiço teria drenado sua vida. Existe outro feitiço que possa usar no lugar daquele. Para anular os poderes do caldeirão. Se houvesse tal coisa, você ainda precisaria se aproximar o suficiente do caldeirão para fazê-lo. Iberne não cometerá esse erro 2 vezes. Engoli em seco. Mesmo que anulemos o caldeirão. Isso bastará para impedir Iberne. Depende de seus aliados. Se eles sobreviverem por tempo o suficiente para lutar depois. O entalhador de ossos faria diferença. Ibriaches. O Suriel não tinha pálpebras. Mas os olhos leitosos brilharam com surpresa. Não consigo ver, não ele. Ele não é nascido nesta terra. O fio não foi tecido. A boca retorcida do Suriel se contraiu. Deseja tanto salvar Prithian que arriscaria libertá-lo. Sim. Assim que localizasse aquele exército, libertaria Briaches sobre ele. Mas quanto ao entalhador? Ele queria um presente. Em troca, o Uróboro. O Suriel soltou um ruído que podia ter sido um arquejo, de prazer ou terror, eu não soube dizer. O espelho de começos e fins. Sim, mas, não posso recuperá-lo.
Tem medo de olhar. De ver o que está dentro. Ele vai me deixar, louca. Me destruir. Foi difícil não me encolher diante daquele rosto monstruoso, dos olhos leitosos e da boca sem lábios. Tudo isso concentrado em mim. Apenas você pode decidir o que a destrói, quebradora da maldição. Apenas você. Não uma resposta, não de verdade. Certamente não o bastante para que eu arriscasse recuperar o espelho. O Suriel ouviu mais uma vez aquele vento fantasma. Diga à mensageira de olhos prateados que a resposta está na segunda e na penúltima página do livro. Juntas, elas têm a chave. A chave para o quê? O Suriel estalou os dedos ossudos, como os muitos membros articulados de um crustáceo se movendo uns contra os outros. A resposta para o que precisa para impedir Rai. Levei um segundo para registrar o que aconteceu. Para identificar a coisa de madeira enfiada no pescoço do Suriel como uma flecha de freixo. Para perceber que o que jorrara em meu rosto, caíra em minha língua e tinha gosto de terra era sangue negro. Para perceber que os estampidos antes de o Suriel sequer conseguir gritar, eram mais flechas. O Suriel caiu de joelhos, um ruído de engasgo saindo daquela boca. Ele estava com medo dos Naga naquele dia no bosque. Sabia que podia ser morto. Avancei em sua direção, segurando uma faca na mão esquerda, a espada em riste. Outra flecha disparada, e me abaixei atrás de uma árvore retorcida. O Suriel soltou um grito ao sentir o impacto. Pássaros se dispersaram, voando, e meus ouvidos apitavam. Então, a respiração difícil e úmida do Suriel tomou conta do bosque. Até que uma melódica voz feminina cantarolou. Porque ele fala com você, Feire, quando sequer se digna a falar comigo. Eu conhecia aquela voz. Aquela risada por baixo das palavras. Yanfei. Yanfei estava ali. Com 2 soldados hibernianos atrás de si. Capítulo 59. Escondida atrás de uma árvore, observei o entorno. Estava exausta, mas eu poderia atravessar. Poderia atravessar e ir embora. Mas as flechas de freixo que lançaram contra o Suriel. Eu o encarei enquanto ele estava deitado ali, sangrando no musgo. As mesmas flechas de freixo que haviam derrubado Rhys. Mas as de meu parceiro foram cuidadosamente posicionadas para neutralizá-lo. As do Suriel tinham o objetivo de matar. Aquela boca com dentes grandes demais formou uma palavra silenciosa. Fuja. O rei de Iberno levou dias para desfazer o que você me fez, ronronou Yanfei, e a voz se aproximava. Ainda não consigo usar a maior parte de minha mão. Não respondi. Atravessar, eu devia atravessar. Sangue preto escorreu do pescoço do Suriel, aquela ponta de flecha parecia grosseira ao despontar da pele fina. Eu não podia curar o Suriel não com aquelas flechas de freixo ainda em seu corpo. Não até que tivessem sido retiradas. Eu soube por Talin como você capturou este aqui, prosseguiu Yanfei, mais e mais próxima. Então, adaptei seus métodos. E ele não me dizia nada. Mas como fez contato tantas vezes, a túnica que eu dei a ele. Consegui ouvir o sorriso na voz de Yanfei. Um simples feitiço de rastreamento, um presente do rei. Para ser ativado em sua presença. Se viesse visitá-lo de novo. Fuja, falou o Suriel, sem som, mais uma vez, com sangue escorrendo pelos lábios murchos. Aquilo em seus olhos era dor. Dor verdadeira, tão mortal quanto qualquer criatura. Se Yanfei o levasse com vida para Iberno. O Suriel sabia que era uma possibilidade. Ele me implorara por liberdade uma vez, mas estava disposto a ser levado. Para que eu fugisse. Os olhos leitosos do Suriel se semicerraram com dor e compreensão. Sim, era o que ele parecia dizer. Vá. O rei colocou escudos em minha mente e continuou Yanfei para evitar que você me ferisse de novo quando eu a encontrasse. Olhei pelo outro lado da árvore e a vi de pé na borda da clareira, franzindo a testa para o Suriel.
Ela usava a túnica pálida, aquela pedra azul lhe coroava o capuz. Apenas 2 guardas a acompanhavam. Mesmo depois de todo aquele tempo, ainda me subestimava. Eu me abaixei antes que Yanfei pudesse me ver. Encarei o Suriel mais uma vez. E deixei que ele lesse cada uma das emoções solidificadas em mim com clareza absoluta. O Suriel começou a sacudir a cabeça. Ou tentou. Mas dei a ele um sorriso de adeus. E fui até a clareira. Devia ter cortado sua garganta naquela noite na tenda, falei para a sacerdotisa. Um dos guardas disparou uma flecha contra mim. Eu a bloqueei com uma parede de ar duro que imediatamente estremeceu. Foi drenada, quase totalmente drenada. Se fosse atingida de novo por uma flecha de freixo. A expressão de Yanfei se contraiu. Melhor repensar o modo como fala comigo. Serei sua melhor defensora em Iberno. Suponho que precisará me pegar primeiro, ironizei, friamente, e corri. Eu podia ter jurado que aquela floresta antiga se moveu para me acomodar. Podia ter jurado que ela também leu meus pensamentos finais para o Suriel, e me abriu caminho. Mas não para eles. Reuni cada gota de força nas pernas, para me manter de pé, conforme corria pelas árvores, saltando pedras e córregos, desviando de pedregulhos cobertos de musgo. Mas aqueles guardas, mas Yanfei, conseguiram me seguir de perto, mesmo ao xingarem os galhos que se batiam e pareciam interromper seu caminho, as pedras que se soltavam sob os pés do trio. Eu só precisava ser mais rápida por um tempo. Apenas alguns quilômetros. Afastá-los do Suriel, ganhar tempo para que a criatura fugisse. E me certificar de que eles pagassem por suas ações. Por tudo. Abri meus sentidos, deixando que indicassem o caminho. A floresta fez o resto. Talvez ela estivesse me esperando. Talvez tivesse ordenado que o bosque abrisse caminho. Os guardas de Iberno se aproximavam de mim. Meus pés pareciam voar sob o corpo, ligeiros como os de um cervo. Comecei a reconhecer as árvores, as rochas. Ali eu parara com Rhys, ali flertamos. Ali Rhys se deitara sobre um galho à minha espera. O ar atrás de mim se partiu, uma flecha. Desviei para a esquerda, quase me chocando contra uma árvore. A flecha passou direto. A luz mudou adiante, mais brilhante. A clareira. Soltei um chorinho de alívio que me certifiquei de que houve 100. E deixei o limite das árvores com um salto, os joelhos estalaram quando voei por cima das pedras que levavam aquele chalé tecido com cabelos. Me ajude, sussurrei, certificando-me de que ouviriam também. A porta de madeira já estava semi-aberta. O mundo ficou lento e mais claro a cada passo, cada batida do coração, conforme eu disparava para além da soleira da porta. E para dentro do chalé da tecelã.